Primeiro, agradecer muito ao Maurício, da Xerolácer, que nos convidou para esse projeto. Nós estamos hoje na 4ª edição do projeto, 4º Oncodonto, em que a gente procura, dentro desse projeto, trazer discussões sobre temas da oncologia que tem uma interface, fazendo uma interface com a odontologia. O Maurício representa um grande laboratório, que é o Laboratório Gross, com produtos muito bons, que nós usamos muito. Então, essa parceria, para nós, é muito importante. Agradeço muito a você, Maurício, novamente, pelo convite, pela parceria. E temos uma grande expectativa hoje com esse encontro, com a presença da doutora Betânia. Nós estamos dentro do Outubro Rosa, então é claro que o tema escolhido para a gente conversar nesse mês é sobre o câncer de mama, mas o câncer de uma forma geral, dentro dos aspectos todos que ele traz para a gente, né? Então, a doutora Betânia, e chamamos 3 pessoas, três mulheres, que vão trazer suas vivências com câncer de mama, que vai ser a Lena Reis, com um familiar com câncer, qual foi a vivência dessa pessoa, da família dela, e a vivência dela e da família. A Kelly Brodman, que é que estava fazendo um acompanhamento, né, um controle do câncer, e a Marilene, que é uma paciente da doutora Betânia, lá do INCA. Então, agradeço a presença de todos vocês aqui hoje e muito obrigada por essas convidadas todas terem embarcado com a gente nesse encontro virtual, que tomara que muito em breve a gente possa fazer os nossos encontros presenciais, porque tá na hora do abraço, está na hora da gente se encontrar. E, Maurício, obrigada. Gostaria que você... Então, nossa live vai ser o olhar dos pacientes sobre o câncer de mama, né? Qual a visão, mas a doutora Betânia vai dar uma introdução técnica sobre o assunto. E, Maurício, você quer abrir falando alguma coisa para as pessoas? Eu queria agradecer a você, a professora Liana, né? Eu só dou o apoio aí, dou o incentivo. Eu acho que vocês são profissionais diferenciadas, tecnicamente, cientificamente, e o que mais impressiona é o amor, né, que vocês exalam. Então, para mim é uma grande satisfação poder, de alguma maneira, como dentista que sou também, a poder ajudar de alguma maneira a todos vocês e proporcionar isso aí a todo mundo que está aqui presente. Tá? Parabéns e muito obrigado. Então, obrigada, Maurício. Parabéns pelo dia de ontem, né? Ontem foi o dia do dentista, então nós comemoramos ontem, nosso dia. E, parabéns para os dentistas presentes. Tenho medo de vocês. Parabéns a parabéns a todos os colegas que estiverem presentes aqui hoje. Mês de outubro, dia do médico também, então parabéns a toda a Betânia, parabéns ao doutor Roberto. Né? E medo de dentista é só você, porque ninguém tem medo de dentista. Eu não tenho medo mesmo, não. Eu tenho pavor, é diferente. Mas conheço umas aí que são gente boa. Mais umas e outras aí, né? Umas aí. Então, vamos apresentar a doutora Betânia. A doutora Betânia Santos, ela é médica oncologista, atua na assistência aos pacientes e também na pesquisa lá no INCA. E muito obrigada, Betânia, de novo, pela sua participação. Obrigada. É uma fofa, gente, essa médica é uma fofa. Obrigada. Queria começar perguntando, Betânia, por que você escolheu a oncologia como especialidade, né? O que te motivou a ser oncologista? Pois é. Boa noite, gente. Primeiramente, obrigada, né, pelo convite, parabéns pela iniciativa de abordar um tema tão importante. Eu acho que, com certeza, esse bate-papo de hoje vai trazer muita informação boa para todo mundo e, com certeza, vai servir de inspiração para
muita gente. Glória e Liana são especialistas na área de odontologia oncológica, né? É muito comum paciente em tratamento oncológico ter complicações bucais pelo tratamento. Então, mais uma vez, aí provando como é importante a multidisciplinaridade, né, no tratamento do paciente oncológico. Então, é isso. Meu nome é Betânia, sou médica oncologista. Eu trabalho tanto na área assistencial quanto na área de pesquisa clínica. E por que eu escolhi oncologia? Pois é, durante minha faculdade inteira, eu gostava muito de cardiologia, desde o início, eu ia em todos os congressos de cardiologia, era da Liga de Cardiologia, eu tinha certeza que era cardiologia que eu faria. E terminei a faculdade e fui fazer minha especialização em clínica médica. Na residência de clínica médica, eu fiz num hospital do SUS, né, do Rio de Janeiro, e no meu primeiro ano de residência, foi o ano que teve Olimpíadas aqui no Rio, 2016, e nesse ano, acho que todos os olhares, todos os investimentos estavam voltados para o evento, né? Então, a saúde ficou largada às traças, literalmente. E então, eu fiz a residência num hospital pequeno, que não tinha muito recurso, e internavam muitos pacientes oncológicos nesse hospital, e que não conseguiam nem ter o diagnóstico, nem chegar até o oncologista, não tinha um serviço de oncologia nesse hospital, então o paciente tinha que ficar na fila do CISREG esperando até ser chamado, né? E muitas vezes não dava nem tempo de ter o diagnóstico, muito menos de começar um tratamento, e isso me marcou muito. Era muito difícil estar ali lidando com aquilo e não poder fazer nada, você se sentir de mãos atadas e não conseguir resolver, e teve um paciente assim que me marcou muito, Jorge Conrado, o nome dele, eu sempre falo, porque ele internou para investigar um tumor, e ele ficou internado quase um ano. E muito difícil conseguir exame, biópsia, o resultado demorava a sair, a gente não conseguia encaminhar para o INCA, ele ficou muito tempo na fila. Nesse meio tempo, a família abandonou e ele ficou internado quase um ano. E finalmente, quando ele conseguiu uma consulta na oncologia, ele já não tinha mais condições de receber o tratamento, né? Porque a doença foi evoluindo nesse período e ele foi encaminhado para os cuidados paliativos e não conseguiu nem tratar. Então, isso mexia muito comigo. E, assim, durante a faculdade, a gente não tem muito contato com oncologia, né? Eu acho isso muito, muito errado. Então, eu não conhecia os tratamentos oncológicos, eu não sabia como que a oncologia tinha evoluído. Então, eu tinha uma visão da oncologia desculpa o termo, mas era como se fosse uma sentença de morte, né? Um paciente que recebia esse diagnóstico. E durante toda a especialização de clínica médica foi assim, tendo contato com esses pacientes, e foi muito difícil. Eu queria até largar a clínica, eu falei, não vou seguir a área clínica, não dá, enfim. E eu morava, na época, perto do INCA, e a gente tinha a opção de fazer um estágio de um mês eletivo em qualquer especialidade. Aí por que não, né? Moro do lado do INCA, acho que eu vou fazer meu estágio lá. E eu acho que na minha primeira semana lá, que eu vi a oncologia funcionando, de verdade, assim, tudo que existia, todos os tratamentos, os pacientes melhorando, era um mundo completamente diferente que eu sendo médica, eu não conhecia. E na minha primeira semana lá, eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer da minha vida e eu não me imagino mais fazendo outra coisa. E cá estou e assim, eu sou apaixonada no que eu faço e eu falo que se eu não puder mais ser oncologista, eu não sei fazer mais nada.
e foi mais ou menos isso que aconteceu. Eu me apaixonei, assim, eu pensei, se preciso fazer alguma coisa por essas pessoas, né? Eu acho que eu não vou mudar o mundo sozinha, mas se eu puder mudar a vida de algumas pessoas, eu acho que já é muito, né? Então eu achei que eu devia estar ali, que eu tinha que fazer alguma coisa pela oncologia e não me arrependo um segundo. E foi isso. Foi assim que eu cheguei. Linda, Que bacana, assim. linda. Fala, Liana. Pode falar, pode falar. Não, é importante o médico trazer para a gente essa visão, porque realmente o diagnóstico de câncer ainda traz essa sombra, né? Sim. Como se não houvesse tratamento, as pessoas Imagina têm o sadismo do dificuldade até para pronunciar a palavra. Exato. Tem toda uma névoa. Então é bacana você trazer Custa isso, dinheiro, né? o A sua negócio descoberta. dele. E Ele não ama. inclusive, né, assim, para gente que é da área da saúde já é difícil e a gente já não conhece muita coisa. E imagina para quem não é, né? Mata por prazer. Gente, tem alguém. Tem Fechou alguém o áudio. É alguém com áudio aberto. O Maurício. Ah, fechou. Fechou Fechou sim. Betânia, então, dentro do Outubro Rosa, que nossa proposta é falar um pouquinho, né, uma parte aí da sua oncologia clínica que envolve também o tratamento de mama, né, do câncer de mama. O que você traz para a gente de contribuição desse cenário do câncer de mama? O que você traz para a gente? Assim, sobre o tema, né, que a gente vai conversar hoje, de modo geral, o paciente oncológico de modo geral, e depois eu entro especificamente no câncer de mama. Eu acho que a essência da medicina, né, é ver um paciente, a pessoa como um todo. Se dentro de uma doença, né, o câncer de mama, existem diversas classificações, diversos subtipos, e cada subtipo tem uma abordagem diferente, é a mesma coisa com o paciente, a pessoa. A gente tem que abordar não só o diagnóstico e o tratamento, mas entender que cada pessoa é única, né? Cada paciente é único, cada pessoa tem suas necessidades, seus medos, suas angústias, suas dúvidas, isso tem que ser individualizado. E às vezes, nós, médicos, né, a gente acaba ficando muito focado em explicar sobre o tratamento, sobre os protocolos, e às vezes uma consulta acaba sendo corrida, né, por falta de tempo, e a gente foca em explicar sobre isso, às vezes termos mais técnicos, e o paciente que ficou semanas ali pensando no que ele falaria na consulta, pensando nas dúvidas, no que ele ia perguntar sobre o assunto, ele não consegue falar, a gente acaba interrompendo e emendando uma pergunta na outra. Eu comecei a perceber muito isso, assim, de semana passada para cá, quando a gente decidiu esse tema, né? Eu fui assistir vídeos, ler reportagens, e eu vi que tem um estudo que mostra que o médico interrompe o paciente a cada 8 segundos numa consulta. E eu fiquei chocada. E eu comecei a perceber isso na consulta, que a gente faz uma pergunta, mas você está sentindo dor? E a paciente começa a responder e a gente já interrompe, mas você tomou alguma coisa para dor? E a gente acaba não ouvindo, né, o que o paciente tem a dizer. Então, enfim, eu acho que o cuidado ele tem que ser ajustado de acordo com a necessidade de cada paciente, né? É claro que é fundamental o médico ter um conhecimento técnico muito grande sobre aquela patologia, mas eu acho que mais importante ainda é entender o contexto daquele paciente e usar todo esse conhecimento técnico para aquilo que o paciente precisa. Cada paciente tem suas demandas, né?
e as pessoas reagem de formas diferentes a certas situações na vida. As pessoas são... cada um tem sua história, né? Tem suas vivências. Então, o cuidado tem que ser individualizado. Como o tratamento, né, medicamentoso é individualizado, o cuidado também. Cada pessoa tem sua necessidade. E, às vezes, o que o paciente precisa no momento da consulta não é uma explicação técnica sobre o protocolo que vai ser feito. Às vezes, o paciente precisa falar, desabafar, dizer o que está sentindo, o que está achando disso tudo, ouvir uma palavra de conforto, olha, vai dar tudo certo, eu estou aqui, a gente vai fazer o melhor por você. A mesma coisa ao contrário, tem paciente que quer saber questões técnicas, mas qual a característica da minha doença, por que esse tratamento foi escolhido para mim? Então, assim, cada um tem sua necessidade, né? Então, a gente tem que entender a característica ali de cada um e individualizar a abordagem. Enfim, eu acho que o paciente, antes de se tornar um paciente oncológico, ele é um filho de alguém, é uma filha, é uma mãe, é um pai, é uma esposa. Então, além de tudo aquilo que o paciente está sentindo, né, do medo, a angústia, do diagnóstico, toda a mudança na rotina, dos planos, às vezes uma vida profissional que tem que ser largada para o tratamento, né, durante o tratamento. Então, ainda tem a família, né, que sofre junto, a família que recebe aquele diagnóstico junto e sofre junto. Então, além do cuidado com o paciente, tem toda a abordagem e o cuidado com a família, porque a maioria acaba se abdicando de muita coisa na vida para poder cuidar, né, daquele familiar, um amigo, enfim. Então, eu acho que esse tema é muito, muito fundamental, assim. A gente precisa aprender a ouvir o outro lado, o lado do paciente, o lado do familiar, não só para melhorar a nossa abordagem como profissional. Assim, nesses últimos 3 dias, eu percebi como eu posso melhorar isso. E também eu acho que essa conversa vai ser muito inspiradora para muita gente aqui que está passando pela mesma situação. Então, acho que é isso, assim. Então, hoje eu queria, na verdade, fazer perguntas, né? A gente tem muita live, muita aula que o paciente pergunta para o médico, o familiar pergunta para o médico, mas eu acho que hoje a gente quer perguntar para vocês, vocês pacientes, vocês familiares, como que é a visão de vocês disso tudo, como que quais são os maiores medos no início? Como que foi no momento do diagnóstico? O que mudou na rotina de vocês? O que talvez tenha faltado na época do tratamento? O que poderia ter sido melhor? Hoje a gente quer ouvir de vocês. Eu fiz até uma listinha de perguntas aqui. E Bethânia, assim, a gente também entende que não só o paciente ele é individual, mas as famílias também, sim, elas se comportam de formas diferentes, né? A gente tem casos de mães que abandonam seus filhos porque não conseguem, né, se relacionar com essa doença, né, de ver o filho doente, né? Muitos maridos ou esposas que são deixados de lado, né? E separações acontecem no meio, sim, desse turbilhão, e a gente tem que acolher esse paciente independente da história familiar dele e entender, assim, quer dizer, muitas vezes a gente não entende, poxa, mas por que isso aconteceu? Mas eu acho que o primeiro passo para a gente, né, para o profissional, é não julgar, né? Exato. A gente não ter esse tipo de julgamento, cada família é de um jeito, cada paciente é de um jeito, e a gente tem que
acolher, né? Eu acho que o mais importante obviamente, tem a questão técnica, mas além da questão técnica, o acolhimento, porque faz parte do tratamento. A gente sabe o quanto que esse cuidado com o paciente, essa atenção, ajuda, né, na evolução, né, do tratamento. Quem que pode começar a falar? Kelly. Vamos lá. Kelly. Então, vou fazer uma pergunta para você. Vamos pensar aqui. A gente estava pensando assim, como é que você poderia dizer para a gente como que foi receber esse diagnóstico do câncer? Bom, primeiramente, eu quero parabenizar esse painel maravilhoso, essa iniciativa, esse projeto. Como paciente, como cidadã, eu digo que é imprescindível essa ação de vocês. Então, é maravilhoso o trabalho que vocês realizam. Bom, agora eu vou falar agora com o paciente aqui como foi essa experiência do diagnóstico. Surpreendentemente, eu acolhi com maior leveza, serenidade que era preciso. Porque quando você passa do processo, você enxerga que hoje aquela atitude que eu tive há 2 anos atrás foi imprescindível, fez toda a diferença para o meu processo de tratamento. Parabenizo aqui a doutora Betânia, o doutor Roberto, que eu acho que está aqui na sala. Agradeço algumas amigas que estão aqui presentes, Valéria, Isabel, que acompanharam a minha jornada também aqui como amigos. Então, eu penso que receber o diagnóstico ele impacta não só o paciente, impacta a família, que a Lena daqui a pouco vai trazer a experiência dela, né, como familiar. E eu diria que, para quem hoje está passando por esse processo, acabou de receber esse diagnóstico, acolham, porque ele vai fazer toda a diferença, né? O primeiro passo que a gente precisa entender em qualquer processo diagnóstico clínico, especialmente na pauta de hoje, que é a oncologia, que é o câncer de mama, como foi o meu, mastectomizado, mama direita e axilar. Tive ainda desdobramentos nesse processo, né? E que agravaram o meu processo de tratamento, mas quanto ao diagnóstico em protocolo oncológico, foi de pleno sucesso, surpreendente, superou expectativas. E nesse percurso, não sei se eu já posso contar, eu espero você provocar mais, o que eu passei na fase inicial do processo. Pode falar? Vamos embora. Essa experiência do processo oncológico, um dos impactos que foram iniciados na quimioterapia foi a mucosite. Nossa, gente! Aí, doutor Roberto, falei, doutor Roberto, tá cheio de coisinha na minha boca. Aí ele, isso aí é culpa minha, ele brincava. Isso aí é culpa, não é minha culpa. E assim ia. E com essa leveza que a Betânia colocou, esse olhar clínico, que o médico, que o profissional, né, qualquer profissional médico, especialmente, eu sou da área da saúde, sou assistente social, então eu também entendo que esse compromisso do profissional de saúde, especialmente médico, é fundamental, faz muita diferença nesse processo de tratamento. Então, primeiro, recebi uma segurança no atendimento clínico oncológico. Isso me trouxe serenidade. Quando eu recebi o diagnóstico, bem como saber que eu fui plenamente direcionada a um profissional que me trouxe total acolhimento e humanidade, me trouxe a serenidade, só selou o que eu precisava. Agora, no processo do tratamento da mucosite, seguir o protocolo à risca, essas brilhantes queridas aqui, doutoras Glória e Liana, foram quem zelou por mim e me acolheram como pessoa, como mãe, como esposa, como profissional. Nós conversávamos durante o tratamento, né? Que era a visita da semana da quimioterapia, a gente tinha a avaliação, né? O início da aplicação do laser. Eu não lembro o nome técnico, tá, gente? Estou falando aqui, mas o tratamento que foi aplicado. Então, era aquele momento de encontro, de conversa, de acolher aquele momento, porque nós ficamos sem alma. Eu falo que no estado da quimioterapia, a energia fica zero
E aí eu falo que é estado da alma. A gente não tem alma, fica sem alma, desalmada. A sensação é essa. Energia zero. Mas quando elas chegavam, faziam tratamento, era um momento de acolhimento, via na minha casa. Então, era um momento que eu me sentia muito protegida. Então, um paciente que tem esse... Porque eu sei que também eu fui uma pessoa privilegiada. A gente sofre muito como um paciente oncológico pelas pessoas que não têm o mesmo tratamento. E a gente sabe que essa equidade, infelizmente, é o dificultador. Então, no primeiro momento, eu senti esse sofrimento. Depois, eu fui recebendo a própria orientação clínica do médico, do psicólogo, da nutricionista. Eu tive uma nutricionista maravilhosa que fez toda a diferença no meu tratamento junto à mucosite, ou seja, a alimentação aliada à assistência clínica odontológica fez assim, fechou com, né? Então, a alimentação adequada. Eu lembro, vocês lembram, meninas, que a gente tinha a Semana Glamour? A Semana Glamour era gente, era o escândalo. Lancei a Semana Glamour. Então, era como se nada tivesse acontecido. Eu não me senti uma paciente doente. Eu estava ótima, linda, reluzente, fiquei careca, e o doutor Roberto, aquela sensibilidade, ele sacou, mulher vaidosa, aquela coisa toda, e indicou para a enfermeira, procura aquela menininha da peruca. Então, fez a diferença. Fiquei careca, andei careca, acolhi, mas eu adorava a minha peruca, gente. Aliás, eu cortei cabelo em homenagem, só para ficar bem parecida. A peruca ficou assim. E aí, eu acho que falo um pouco para deixar as outras pessoas falarem, ainda tem muita coisa para contar. Mas Marilene, o podia acolhimento falar... é esse. Fala, Marilene. Gente, só para complementar, Kelly, porque na Semana Glamour, se bobeasse, a Kelly desfilava numa escola de samba, né, Kelly? Era glamour mesmo. Ela ia com gratidão, tudo. né? Era gratidão, porque nós, pacientes oncológicos, quando a gente tem toda assistência, plenitude, suporte familiar, uma rede de apoio, uma clínica, um tratamento oncológico precioso que eu tive, eu tinha que ser grata. Aquele momento era o momento de eu retribuir. E, ao contrário de muitos que se acolhem, se recolhem, eu fazia barulho, publiquei, anunciei, né? E isso era também, de certo modo, depois que passa, um exercício terapêutico. Era uma forma também de viver aquele momento, e estou aqui hoje. Muito grata. Marilene, vamos ouvir histórias de Marilene, paciente. Olá, Marilene. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Para mim é um prazer, é uma honra, né? Porque eu só conheço a doutora Betânia e a gente... hoje, né? Isso! Hoje vamos conta a sua história aí. Hoje, né? Porque até então eu estava sendo assistida pela doutora Raíssa na pesquisa médica do INCA 3, e hoje eu estava até meio preocupada quando falaram para mim que a médica era nova. Eu falei assim, nossa, por tanto tempo, doutora Raíssa, a gente já tem uma complexidade, a gente está tão assim, né, inteirado uma com a outra, e eu fiquei preocupada, mas ao conhecer a doutora Betânia, eu até falei assim, acho que foi Deus que colocou, Deus faz tudo certo, né? Não Deus não faz nada pela metade, faz tudo certo, porque a gente se entendeu muito bem, né, doutora Betânia? Tivemos um diálogo muito, muito bom. Exato. E eu queria uma inspiração para hoje, né? Para minha apresentação de hoje, e lembrando das histórias de vários pacientes, ai meu Deus, mas o que eu vou falar? E depois que a gente conversou, depois que eu conheci Marilene, assim, Marilene, acho que realmente foi Deus que colocou Marilene no meu caminho hoje, porque tudo isso que eu falei aqui fluiu depois da nossa conversa, e foi maravilhoso a Marilene ter compartilhado a experiência dela, e eu falei, olha, você precisa entrar hoje e passar isso para as pessoas, porque para mim foi muito bom. Acho que vai ser melhor ainda compartilhando com outras pessoas que estão passando por essa situação. Então, Marilene, muito obrigada por ter topado aí. É um prazer. Eu me sinto honrada, né? Eu me sinto honrada por estar participando desse evento incrível. Então, para nós não nos alongarmos muito, eu, quando recebi o meu diagnóstico, eu recebi o diagnóstico em janeiro de
2020, início 8 de janeiro, mais precisamente, né? Porque é uma data assim que a gente não esquece, né? 8 de janeiro de 2020. Confesso que, assim, ao receber, houve um abalo, sim, porque a gente nunca espera um diagnóstico desse, acho que ninguém espera, né? A gente ouve, a gente vê notícias, a gente vê na televisão, mas você nunca se acha que você vai passar por isso, né? Um dia é você que vai estar dentro daquele problema, daquela situação. E, assim, ao receber, houve um abalo, mas foi um abalo, assim, muito momentâneo, porque eu recebi o meu diagnóstico e era um diagnóstico, assim, como eu falei para a doutora Betânia, o meu diagnóstico é tenebroso, né? Ela conhece o meu diagnóstico, né? E não tenho, vai muito além do câncer de mama, né? Eu sou um estágio 4, né? As colegas aí, as médicas, sabem o que é um estágio 4. Eu tenho metástase óssea em praticamente todo o meu corpo. Eu tive que retirar o quadril direito e o fêmur direito e colocar uma prótese devido a uma metástase óssea que fraturou o meu quadril e meu fêmur. E eu fiquei 3 meses sem andar, internada no hospital, onde esse hospital foi em Maricá, o Hospital Municipal de Maricá. Tudo que eu fiz foi pelo SUS. Nada meu foi particular, nada meu teve intervenção. Eu acredito que teve uma intervenção, foi de Deus, porque eu fui diagnosticada em 8 de janeiro de 2020, 17 de fevereiro eu já estava no INTO, eu estava no INTO fazendo a minha cirurgia, retirando o fêmur e o quadril, botando a prótese. Em 6 de março de 2020 eu já estava no INCA 3, já para iniciar, para passar pelas consultas e iniciar o tratamento. E aí, no início, o tratamento, assim, como estágio 4, né? No estágio 4 não tinha muito o que fazer, segundo os médicos, eles apenas me colocaram no tratamento, na hormonioterapia, para tentar segurar o que pudesse, né? Mas, assim, eu não respondi a esse tratamento com esse hormônio. E aí veio essa incrível pesquisa médica, que foi a minha mãe lá no INCA, né? E onde eu fui incluída nesse protocolo de pesquisa, o meu Petúnia, né? Protocolo Petúnia. E ali eu recebi o tratamento de quimioterapia durante 8 meses, semanal. E hoje eu estou na contenção, né? Hoje eu estou na contenção com Hercept, Eosometa. Mas, assim, quando eu recebi o diagnóstico, eu abalei, mas foi momentâneo, porque eu mesmo entendi que, para mim sair dessa, eu tinha que enfrentar e com alvidez, eu tinha que e ser forte, eu tinha que olhar para mim no espelho e dizer: a doença é terrível, mas eu sou mais forte que ela, a minha vontade de viver é mais forte do que ela. E eu via o sofrimento da minha família, né? Meu esposo sofria muito, meu filho sofria muito, eu tenho um filho de 23 anos, as minhas irmãs, botei até minha camisa aqui, que eu tenho 2 irmãs, e nós fizemos uma camisa e colocamos: juntas somos mais fortes. Juntas somos mais fortes. Porque, assim, as minhas irmãs me abraçaram de tal forma nessa luta, nessa caminhada, Isso. Opa, Travou? Travou. Pausa para o choro. A Marilene travou. Travou, mas a gente... É isso, né? Como que realmente a família, os amigos... chegou. Voltou. Tinha travado o seu vídeo, Marilene. Sim, então, não sabia, desculpa. Então, a família, assim, a família, quando recebeu o diagnóstico, ficou muito abalada. Era engraçado, assim, que a força vinha de mim, era eu que me mantinha em pé, forte, e tentando fazer minha família entender que a gente podia vencer, que a gente podia passar por aquilo, se nós estivéssemos juntas,
seria difícil, sim, mas não seria tão difícil. E como eu não sei se a parte que eu falei da camisa, que a gente fez uma camisa, eu e minhas irmãs, e colocamos a frase juntas somos mais fortes, e a camisa eu até estou usando hoje, e elas abraçaram a minha luta também, minhas irmãs, meu esposo, meu filho, e eu entendi também que por eles eu não podia fraquejar, entendeu? Eu tinha que ser forte por eles eu tinha que estar forte, eu tinha que estar sorrindo, e por mim também, eu fui aposentada, eu sou professora, e fui aposentada por invalidez, né, devido ao meu diagnóstico, mas, assim, como eu falei para a doutora Betânia, o meu corpo está limitado, mas a minha mente, ela nunca trabalhou tanto. Eu nunca fui tão produtiva, eu acho que eu nunca fui tão produtiva como eu tenho sido nesses últimos 2 anos, né? Porque, assim, eu busquei, eu faço palestras, né, participo de festivais, conto a minha história, ajudo pessoas que estão desestimuladas a olharem que, às vezes, o diagnóstico do outro não é tão tenebroso quanto o meu, mas o psicológico do outro está tão afetado, que ele parece que está pior né, do que eu. Né? A doutora Betânia, ela conhece meu diagnóstico, né, doutora Betânia? Nossa, é horrível. É horrível. Quando eu fui fazer minha perícia médica, fazer a reavaliação da minha perícia médica por INSS, a perita fez a seguinte pergunta para mim: é você, Marilene Eliseu? Eu falei assim, sou. Porque ela falou assim, por incrível que pareça, parece que eu estou olhando um laudo e eu estou olhando para outra pessoa. É como se eu estivesse olhando o laudo de uma pessoa e vendo outra na minha frente. Não parece ser a mesma pessoa. O que está escrito aqui, você parece que não tem nada disso aqui. Né? Por quê? Porque, assim, o grande diferencial foi o meu psicológico. Né? Eu não deixei me abalar psicologicamente. Né? Eu sempre procurei me manter forte, me manter envolvida com alguma coisa. O fato de ter me aposentado por invalidez, para mim, não quis dizer nada. Eu não posso dar aula para a minha turma de Fundamental 1, mas eu posso, sim, dar uma palestra para as jovens, né? Para que elas, desde já vão se cuidando, para que, caso aconteça o diagnóstico, seja precoce e elas não venham a chegar a um estágio como eu cheguei. Porque eu só cheguei a esse estágio porque o meu diagnóstico não foi precoce. Por quê? Me envolvi muito com o meu trabalho, e esqueci um pouquinho da minha saúde. E quando eu percebi, já estava um pouco tarde demais, podemos dizer assim. Mas tarde demais eu falo humanamente falando, porque assim, eu acho que eu posso produzir muito. Eu acho assim que eu tenho muita coisa para oferecer. E Marilene, Sim. O diagnóstico mudou alguma coisa na sua vida, além do tratamento, né? Mas mais alguma coisa assim, fez diferença na sua vida? Você mudou, você ressignificou a sua vida? Como é que ficou isso? Sim, assim, mudou porque, assim, pelo fato de eu ter tido uma fratura, com o diagnóstico, eu tive o diagnóstico já com a fratura. Meu diagnóstico veio com a fratura, entendeu? Então, assim, o meu corpo ficou limitado, mudou, assim, por exemplo, meu trabalho, não pude continuar com o meu trabalho, com o que eu fazia, fiquei limitada fisicamente, mas, ao mesmo tempo, assim, eu percebi em mim uma força que eu não sabia que tinha, uma capacidade de produzir que eu não sabia que tinha. E tudo isso eu só fui ver a partir do meu diagnóstico, a partir do tratamento, a partir daquilo tudo que eu estava passando, eu fui entender assim, nossa, como eu sou poderosa, eu não sabia que tinha esse poder todo, né? E assim, a colega falou sobre a mucosite, sobre esses efeitos colaterais que a quimioterapia traz, e por incrível que pareça, eu não tive nenhum desses efeitos colaterais.
Eu não tive mucosite, eu não tive vômito, eu não tive perda de imunidade, eu não tive nada disso. Eu fazia quimioterapia semanal e eu não perdi, minha imunidade não caiu, não tive mucosite. A única coisa que eu tive foi a perda do cabelo, né? A perda do cabelo, meu cabelo caiu. Hoje meu cabelo, né? Como eu estou na contenção, já está voltando. E assim, mas assim, eu me sinto hoje, apesar do meu diagnóstico, apesar da minha doença, eu me sinto assim alguém muito produtiva. Entendeu? Eu me sinto muito produtiva, eu me sinto muito importante no centro da minha família, da minha comunidade, do bairro onde eu vivo, da igreja que frequento, porque assim eu posso ajudar muito. No sábado passado mesmo, a gente deu uma palestra na nossa igreja falando sobre o câncer de mama, da importância, né, do exame preventivo, né? Porque quanto mais precoce for o diagnóstico, mais fácil a cura. Então, assim, alguns anos atrás, onde que eu deveria fazer um trabalho desse, tão lindo, de tão grande importância? E eu me sinto, assim como eu falei para a doutora Betânia, privilegiada. Eu passei a me sentir, olhando para mim, me sentindo privilegiada. Porque, assim, sem esse diagnóstico, eu não estaria fazendo esse trabalho tão lindo. A minha vida não teria esse sentido lindo que tem hoje. Porque para mim tem um sentido muito lindo a minha vida hoje, porque eu tenho... Ou seja, você está vivíssima. Exatamente. Vivíssima, isso que eu ia falar. Exatamente. Porque eu falei assim, ao ter o diagnóstico, ao invés de eu ver a morte, pelo contrário, eu vi ali vida. Eu vi vida, entendeu? Eu comecei a entender que Deus estava me dizendo, você vai ter vida e vida em abundância. E eu quero que você compartilhe essa vida, compartilhe essa vida para essas pessoas que estão morrendo psicologicamente, não pelo câncer, pela doença, mas pelo seu psicológico, né? Marilene, conta para elas sobre o hobby que você tinha antes do diagnóstico e que agora você não pode mais fazer, mas você descobriu novos hobbies. Sim, eu adorava escalar, eu subia pedra do elefante, costão, porque assim, eu sempre gostei dessas coisas, juntamente com meu filho. De Niterói? Sim, porque eu sou de Maricá. Eu sou de Maricá. Pedra do elefante. É vizinho. Trilha, Teresópolis, a trilha lá em Teresópolis, nós fazíamos, subíamos, eu juntamente com meu esposo, o meu filho, e a minha norinha, e eu adorava fazer isso, porque eu sempre gostei muito de esporte, né? Caminhava muito, né? E de repente, isso aí deixei de fazer, mas aí eu descobri, assim, que a leitura. Aí eu comecei, assim, o meu hobby passou a ser, não que eu não lesse, eu sempre li, mas, assim, eu comecei a descobrir, eu gostava muito dos autores nacionais, aí comecei a mergulhar na literatura inglesa, a descobrir autores lindos como Jane Austen, Mitty Abbott, Nicholas Spark, e assim, esses livros me traziam muita inspiração, e me fazia assim viajar, sair de Maricá, eu ia para Londres, para Inglaterra, através dos livros, e isso me ajudou muito. Esse é o meu hobby hoje, a leitura, né? A partir de uma leitura eu crio uma palestra, né? Um tema para discutir alguma coisa, um tema de autoajuda, que isso é muito importante, ajudar as pessoas, e me ajuda também. Então, assim, eu sou essa. Eu vou te chamar, menina, você pode chamar essa menina para nossa live. Como que eu não ia chamar a Marilene para participar aqui hoje? Como que eu conheço a Marilene hoje e não chamo a Marilene para estar aqui hoje falando da experiência dela? Vocês são incríveis. Olha, permita eu falar aqui, eu me emocionei com a história dela, porque é a questão da ressignificação, né, do processo do diagnóstico, me remeteu o conceito do o que eu vivi, o que ela está percebendo, né, de reinventar-se,
de ressignificar esse caminho dela brilhantemente, descobrindo um novo caminho e sendo abençoada por isso. Comigo não foi diferente, mas eu digo para vocês que eu virei instrumento. Eu percebi nesse percurso que eu fui instrumento. A minha família foi mais unida. Nós unimos a minha família. A minha relação, toda vez que eu falo disso, eu me emociono, porque a minha relação familiar, especialmente com a minha filha, mudou da água para o vinho. Eu tenho certeza que esse câncer eu fui como instrumento aos olhos de Deus. E hoje a gente tem uma relação completamente diferente. Você veja como é que são as coisas. O percurso profissional, eu deslanchei o que estava travado. E por isso, né, as meninas sabem que eu criei o canal de Doses de Imunidade Amorosa e está sendo meu estado terapêutico, porque eu estou em remissão, né? Estou em monitoramento ainda. O estágio, aí, os doutores... Não é isso, doutora Betânia? A gente está se restabelecendo, ainda está sendo monitorada, curada, porém, sendo monitorada. Mas, assim, eu fiquei muito emocionada com essa história, me identifiquei totalmente com você nas descobertas. E, assim, é tão gratificante a gente poder voltar. Depois, quando a gente vive essa experiência, a gente é totalmente transformada. E o prazer que a gente tem de gritar para todos: nós estamos aqui, queremos ajudar você, queremos falar da nossa história. É muito gratificante, né? Então, vou te convidar para a nossa live lá no Doses de Imunidade Amorosa. Agora a gente mas transforma não só a vida do paciente, mas também dos familiares, né? Familiares. Eu acho que agora está na hora da... Está na hora da familiar. E, aliás, nós temos 2 familiares aqui. A Leninha... 2? É verdade. A nossa convidada oficial, mas nós temos a participação da irmãzinha dela, que eu estou vendo ali, tá? Que vai poder falar também, tá? Então, vamos lá, Fique à vontade, ó, não, sem forçar a barra. Se você não quiser falar, também não tem problema. Não, eu sou um bicho falante. Nós somos. Eu preciso falar algumas coisas para vocês sobre o processo de ser filha de uma paciente oncológica que hoje já não está aqui. Desde o início, talvez Glória e Iliana não saibam, há 22 anos a minha mãe teve um melanoma in situ no braço e aquilo foi tratado no INCA rapidamente, foi assustador, mas curou, foi esquecido e então nós somos transferidas para setembro de 2013, que foi quando a minha mãe teve o diagnóstico dela do câncer de mama já metastático para ossos, e, posteriormente, lá no finzinho de 2018, nós soubemos que, então, havia uma metástase de fígado. E aí, eu preciso dizer que não tem nada igual a um dia depois do outro e cuspir no alto e ver cair na testa. Por quê? Eu sempre critiquei, olhei torto, fiz muxoxo para a mãe de criança pequena que liga 37 vezes para o pediatra por causa de uma febre de 37,5. Eu me tornei essa pessoa como filha. Então, nós tivemos a sorte e a graça de termos um suporte clínico muito bom, de muita qualidade. Posso afirmar que quase, em termos de oncologista, foi perfeito quase até o final da estrada, com alguma falha aí, mas até então nós fomos... Minha mãe foi extremamente bem assistida, todos os exames foram feitos, todos os recursos foram usados. Ironicamente, a oncologista de mamãe, que ela adorava, ela mesma tornou-se paciente oncológica com o passar dos anos e largou a clínica,
mas eventualmente tínhamos contato. Então, eu preciso dizer que me tornei esta pessoa, a mãe de uma criança de 2 anos, né? Eu era mãe, a filha de uma paciente oncológica de 72, 71 anos, né? E eu perturbava, perguntava, acompanhava. Eu sou o tipo de pessoa, pela minha natureza, que quer saber o andamento das coisas, tá? E preciso dizer a vocês que a minha mãe, hoje eu sei, lá em 2013, ela já era uma paciente paliativa, lá em 2013, quando do diagnóstico. Só que a gente precisa entender, eu tinha uma ideia errônea, mal formada, sobre o que é o tratamento paliativo. Não é sobrevida, é uma vida um pouco diferente, com adaptações, mas eu levei muito tempo para entender isso. E, olhando para trás, olhando em retrospectiva, eu entendi que entre 2013 e o finalzinho de 2018, em que pese a minha mãe já ser clinicamente paliativa, ela teve uma vida, nós tivemos juntas, e ela teve uma vida muito boa, se nós considerarmos tudo que podia ter ocorrido de negativo. Gente, eu vou contar uma coisa para vocês não acreditam. Minha mãe fez uma série de protocolos de quimioterapia, e, enfim, aquela função toda que vocês conhecem muito melhor do que eu. Eu juro para vocês, pela felicidade dos meus sobrinhos, a minha mãe não teve um vômito depois de uma quimioterapia em 8 anos. Minha mãe terminava a quimio fazendo xixi sem parar e pedindo para fazer um lanchinho. Se isso não é ser abençoado, então não sei o que é. Agora, claro, houve o desenvolvimento da doença, que era o curso natural e esperado. Então, quando nós chegamos no fim de 2018, aí nós tivemos um declínio no estado geral e aconteceu algo muito grande e importante para minha mãe, que só vai fazer sentido para vocês se vocês souberem previamente que a minha mãe tinha uma história da vida inteira de problemas odontológicos muito, mas muito sérios. Nós estamos falando de cirurgia em cima de cirurgia, prótese em cima de prótese, e muita coisa muito séria acontecendo desde que a minha mãe tinha 5 anos de idade. E minha mãe morreu com 74, né? Dito isso, 9 anos antes da minha mãe vir a falecer, 9, 10 anos, a minha mãe tinha feito um implante dentário desse modernoso, enfim, não era dentadura, não era... Chama protocolo. É implante com dentadura fixa. Isso, um negócio assim, muito, muito chiquérrimo, a arcada de cima toda, e ela estava impossível com aquilo. Assim, aquilo foi a realização de muitas coisas assim na vida da minha mãe. E ao fim de 2018, a evolução do câncer e eu acredito que a junção de toda a química do tratamento foi provocando, eu não vou saber explicar direito, me desculpem, mas ela começou a ter lesões ósseas, fraquezas, pequenas fraturas, inflamações, infecções. E talvez isso pudesse ter sido olhado com mais atenção antes. Sim, poderia, não é um talvez, mas eu não posso mudar o passado. Então, a gente tinha que trabalhar dali em diante, né? E foi quando, então, a Glória e a Eliane entraram na minha vida, por recomendação da então oncologista de mamãe,
E então começou um grande tratar de perto, olhar com calma, medicar, fazer diminuir a dor. E foi muito trabalhoso e foi muito assustador, não vou mentir, porque houve um momento que era preciso remover esses dentes que a minha mãe gostava tanto e até a parte de baixo. E aí a minha mãe se viu careca, sem dente, e minha mãe, de ignorante, não tinha nada, então ela sabia que nós estávamos trilhando o final da estrada. Caralho. Né? E ela disse a mim, como disse às minhas irmãs, ter tirado os dentes é pior que o câncer. Mas eu quero fazer um corte aqui para eu me recuperar e para dizer assim que nós somos 3 irmãs, né? Eu sou a mais velha. Havíamos perdido nosso pai em julho de 2017, em 26 dias, assim. Então, não estávamos prontas, porque a gente não está preparado para perder. Essa é a verdade. Minha mãe vinha de uma doença longa, nós não tínhamos, eu e minhas irmãs, não tínhamos o benefício da ignorância, não tínhamos mesmo, estávamos acompanhadas, cercadas, mas não sabemos perder, a gente não está preparado para não ter mãe e pai, né? Eu já estar beirando em 50 anos quando aconteceu não mudou nada, dói igual, o impacto é igual, o choro é igual. Então, assim, e aí eu preciso dizer que eu dei a sorte, eu e minhas irmãs demos a sorte, não acontece com todo mundo, mas nós fomos muito sortudas, porque aí a Glória e a Liana tratavam a boca da minha mãe, toda encrencadinha, e tratavam as 3 filhas de solapada, assim. Então, houve cafés, houve visitas, houve inúmeras conversas, troca de oração, troca de música, reza junto, enfim. Vocês têm que lembrar que, quando a mamãe piorou, nós estávamos no início da pandemia, tá? E eu não consigo me esquecer da primeira vez que a Glória foi ver a mamãe em casa. E Glória chegou igual uma astronauta na casa da minha mãe, sabe? Tendo que ir, querendo estar conosco, mas com muito medo do que estava acontecendo também, com todos nós naquele momento. O mundo estava maluco. Então, o todo da experiência foi muito, muito, muito forte. Então, aprendizados tirados da história. Não existe idade para ficar órfão, você não se sente menos órfão com 50 anos. Isso não acontece, isso não existe. Outra coisa, outro aprendizado. Cuidados paliativos não é sobrevivência no sentido de ter um rescaldo do fim do mundo. Não, é uma vida. E você, pelo que eu tenho lido, me informado, porque aí depois o mundo abre, né? Na cabeça da gente. Há pacientes paliativos há 12, 13 anos. Não, eu estou falando de gente não acamada, tá? Não estou falando de gente acamada, estou falando de gente vivendo com limitações, mas eu não tenho câncer e tenho limitações, né? Então, esse foi outro aprendizado. E o terceiro aprendizado foi ter enxergado que o profissional bem formado tecnicamente, isso é de uma importância indiscutível. A gente não tem o que falar. Um bom médico, um bom dentista, um bom, enfim, especialista, isso não tem. A gente não discute o valor disso. Mas uma pessoa
que fala com você às 10h30 da noite para rezar no WhatsApp. E isso não se ensina no curso. Vocês não aprendem isso na faculdade. Isso é amor. É humanidade, amor. É gente Helena. Cuidando de gente. Gente fazendo, né? É No amor, dia da né? Acho que é cirurgia, amor, no dia- amor ao próximo. No né? dia da cirurgia da boca de mamãe, que foi no consultório da Liana, eu estava com tanto medo, tanto medo. Assim, sabe quando você teme se tornar insuportável pelo seu medo, pelo seu desconhecimento do que vai acontecer? Você não quer ver uma pessoa que você ama sofrer, sentir dor. E havia muita dor naquele momento, até que não havia mais. E há um momento do fim da estrada que tudo que você quer é que não haja dor. Que haja sossego, que haja... E aí, preciso também dizer a vocês que foi o ponto positivo da pandemia. Eu e minhas irmãs pudemos trabalhar de casa muito tempo, né, durante a pandemia. Então, a gente teve tempo de lamber, beijar, paparicar. Juro para vocês, tinha dias que eu acho que minha mãe devia pensar assim, misericórdia, elas não vão dar uma volta em lugar nenhum, porque realmente a gente pode ter se excedido, provavelmente se excedeu, mas a gente não aprende como lidar com isso até que tenha que lidar. Exatamente. Então, assim. Foi assim. Para mim, foi assim. A minha irmã, não sei se ela vai querer falar, mas é como eu vejo toda a experiência. Lena, Assim. Permita fazer uma analogia um pouco do que você viveu, porque o meu percurso oncológico, químio, radioterapia me detonou. A quimioterapia eu levei muito bem, na medida do possível, naturalmente. E aí o percurso que eu tive coloquei um expansor e eu tive uma inflamação. E eu tive que fazer 5 cirurgias no total. Então, eu fiz em janeiro e eu peguei o início da pandemia, para encurtar a história. E aí eu fiz a cirurgia em outubro de 2019 para retirar o expansor. Janeiro de 2020, ia fazer em fevereiro, esperamos um pouquinho para recuperar. Eu tive o desencadeamento, era uma fístula, os médicos podem explicar melhor, 1 ano com esse buraco aqui no peito, no peito que não existia, e chegou a pandemia. Você falou da doutora Glória, toda equipada, e era a mesma sensação de como que eu procurava médicos, e parei muito especialista na parte óssea, e, enfim, você me remeteu o pânico do meu marido, o momento da minha família, quando eu tive, olha, não sabemos o que fazer, vai ter que fazer outra cirurgia, porque o processo de minar, a inflamação continuava. E o médico falou assim, Kelly, daqui para frente 2, 3 cirurgias, até limpar, quando a gente descobriu o diagnóstico. Então, eu fiz ainda outubro, janeiro e março, eu fiz uma cirurgia. Acabou a cirurgia, fiz a dia 9, dia 17 nós tivemos o isolamento, né? E continuamos com o problema. Chegou abril e o médico falou assim, eu não vou te colocar no hospital, senão você pode morrer de Covid. Você não vai morrer de câncer, vai morrer de Covid. E aquilo, eu fiquei numa serenidade, de novo, porque eu acho que, como a Marilene colocou, a gente cria uma força. Exatamente. Não dá tempo de pensar o problema. Não, e você a gente quer focar no resultado, né? Então, a família ficou em pânico, né? Mas nós tivemos a graça. Médico, né? Clínico, droga, né? Intensiva, com antibiótico, e sair dessa. Mas, assim, naquele momento, eu só pensava na minha família. Eu falei, meu Deus,
se eu precisar ir para o hospital. Mas olha só, nós tivemos a graça. Eu vou ser honesta, eu às vezes questiono muito as coisas de Deus, as coisas, tá? Longe de mim afirmar qualquer coisa, eu sou muito ignorante, né? Mas a gente faz perguntas, questionamentos e tal. Sim. Mas não posso negar que bênção que foi, deve ter sido divina, estarmos caminhando no fim dessa estrada e minha mãe não ter nenhuma dor que não se pudesse manejar em casa e nenhuma dificuldade respiratória que não se pudesse manejar em casa. Porque, se hospitalizada, ela ia acabar isolada de nós, ela ia sofrer e a gente ia ficar doida. Uhum. Não foi preciso. A minha mãe, a última noite da minha mãe foi na cama dela, com nós 3 em casa, assim, dormindo. Olha o que é isso, dormindo. Dormindo. Uma benção. Então, assim... E ainda ganhou uma coisa, um docinho, não foi? Quindim, porque minha mãe morreu uma semana depois do aniversário dela. 4 de julho, 12 de julho. E as meninas são Glória e Liana. E mamãe era louca por doces em geral e por quindim. Levaram bandejinha de quindim para ela no aniversário, não subiram, não sei por quê, acho que é porque tinha que dedetizar, higienizar, aquela função toda. Mas eu vejo muita bênção em ela ter podido ficar em casa e a gente com ela até literalmente o último minuto. Então, quando você me diz assim, o seu medo de ter que ser hospitalizada, como eu entendo isso? Entendo muito. Bom, Leninha. E Nath? Eu quase... Oi, meu anjo. Glória, abre seu microfone. A gente só queria saber se você quer falar. Olha, em vários momentos aqui, eu quase fechei o vídeo, porque eu deixei de plantão aqui, ó, já foi usado. Tá? Eu já desliguei o microfone aqui de tanto que eu estou fungando de... Pois é, parece que eu estou com uma rinite. Então, assim, eu acho que é interessante como as histórias se entrelaçam, né? Da Kelly com a Marilene, com a Leninha, com a família. O pano de fundo é o diagnóstico, mas todas elas trouxeram para a gente essa sensibilidade do cuidado profissional humanizado. Eu acho que isso é a essência, né, do nosso trabalho. Em vários momentos eu tive vontade de chorar, mas quando Leninha me traz essa lembrança da gente conversando por telefone e colocando música para a mãe dela, não sei se vocês vão lembrar disso, um dia que eu pedi para bota uma música embaixo do ouvido dela. Gente, brotou aqui, não teve jeito. E Kelly, como eu lembro de você, Kelly, a gente, né, naquela luta do laser dentro de casa e fora de casa, né, Marilene... E quando ela passou mal e você estava lá... Nossa, síncope que eu tive. Ela desmaiou, praticamente desmaiou. Eu estava começando a fazer o laser, foi aquele corre, meu Deus, vamos ligar para o Roberto. Então, assim, vocês me fizeram reviver momentos muito delicados da vida de vocês e importantes para a nossa vida. Porque, com certeza, como Betânia falou, cada paciente é único. E essas histórias ficam no coração da gente. Vocês podem ter certeza absoluta disso. Com certeza. Betânia. Os filhos não esquecem de você, Glória. Nessa cena. Sabia, Eliana? Minha filha ficou em pânico, meu filho. Eles foram, quando eles deram noção da gravidade do diagnóstico. Meu Deus! O que pode acontecer? Né? Kelly praticamente desmaiada e vem filho, meu Deus, vou ter que chamar uma ambulância, foi um corre. Enfim, deu tudo certo, graças a Deus, né, Kelly? Sim. E com Madalena foram momentos intensos. Heleninha trouxe aqui que Madalena chegava lá na clínica e assim, o Lota morrendo de fome. Eu saio daqui, eu tenho que fazer um lanche. E outras pérolas da Madalena que eu não vou repetir aqui.
né, que a gente brincava. Então, o atendimento oncológico, a consulta, ela não precisa ser exatamente pesada, né, Bethânia? Exatamente. A gente pode brincar um pouco, a gente pode ter uma Isso. leveza. Eu tenho uma foto que eu amo com a Madalena, da gente fazendo careta, né, porque ela não queria sorrir porque estava sem dente, e a gente fez de uma outra maneira. Então, assim, são histórias que ficam de aprendizado para a gente. Eu queria perguntar à Nath se ela quer falar alguma coisa. Oi, minha flor. Boa noite, pessoal. Então, Nath está um pouco impossibilitada de falar, sabe? Porque Nath já está até sem lenço, Nath já chorou horrores aqui. Mas, enfim, minha irmã colocou muito bem. Tivemos realmente a dádiva de poder ficar juntinho da minha mãe o tempo todo. Aproveitamos todos os segundos que pudemos e só agradecer muito, muito, muito a ajuda de vocês, a participação, a parceria de vocês duas, agora, Eliana. Nath, impossibilitada de falar mais. Eu gostaria de ressaltar, Marilene, aqui falando, assim, o que fez também a diferença também na minha história realmente foi esse carinho com que os médicos me receberam, né? Eu fui tratada, até então eu estava sendo assistida pela doutora Raíssa também, que me dava toda a atenção. Eu lembro que a doutora Bethânia falou que, às vezes, o médico ele não dá tempo de ouvir o paciente, né? E isso é muito importante. E, assim, eu falo muito, eu pergunto muito, porque a gente tem que conhecer o nosso adversário para poder a gente lutar com as armas corretas, né? Então, para isso, nós temos que conhecer o adversário para poder a gente saber usar quais as armas corretas, né, para sairmos vitoriosos. Porque, de uma forma ou de outra, nós saímos vitoriosos, porque nós aprendemos muita coisa. Às vezes, Deus usa caminhos ou formas que, assim, a princípio, a gente não entende, mas lá na frente a gente vai entender o que a gente aprendeu, o que a gente viveu, quantas experiências, né, nós tivemos e nos fez mais fortes, talvez a família mais unida, né? Eu me sinto assim muito unida com as minhas irmãs, com meu filho, com meu esposo, e assim, abraçada pelos médicos, o INCA 3 sempre me recebeu com excelência, o pessoal da quimioterapia, os enfermeiros da quimioterapia, a doutora Raíssa, sempre muito amiga, sempre muito disposta a me ouvir, a me ajudar, a me aconselhar. E hoje, tendo o privilégio de conhecer a doutora Tânia, né, eu creio que é uma nova amiga que eu estou recebendo, com certeza. que Deus está me dando, e isso faz a diferença na nossa vida, né? Esses profissionais que não são apenas profissionais, né? Podemos dizer que são médicos do amor, porque assim, eles não trabalham simplesmente por trabalhar ou por exercer a sua profissão. É vocação, né, Marilene? Vocação mesmo, e porque aplicada. ele olha o paciente com amor, né? Quando você olha o outro com amor, você vai ouvir esse outro, você vai buscar compreender esse outro e vai procurar a melhor forma de ajudar esse outro a superar, a passar ou a conviver com aquele problema, que no meu caso, assim, como o paliativo, eu vou conviver com ela, eu não digo assim, eu não gosto de usar esse termo conviver, não, eu vou viver com ela, eu vou viver, porque eu estou vivendo, não estou convivendo e nem sobrevivendo, eu estou vivendo. E isso, assim, e essa participação, essa parceria do médico e paciente, isso é muito importante. Isso é muito importante, isso é muito lindo, né? Assim, eu procuro dizer, foi a forma que Deus encontrou de me fazer conhecer a doutora Raíssa e agora a doutora Bethânia, os doutores que estão falando aqui agora através dessa live, e dizer assim que vocês são muito especiais, né? São anjos que Deus coloca na nossa vida. Vocês, doutora Bethânia, eu vou dizer em especial a doutora Bethânia, porque eu a conheci hoje, e eu vi nela, assim, não só uma médica, mas uma amiga, uma companheira, uma parceira, alguém que eu posso contar, e eu acredito que Deus foi colocando ao longo desses 2 anos vários anjos ao meu lado,
E hoje eu conheci mais um, né? Mais um, que é a senhora doutora Betânia, que me olhou com amor, né? Porque o que a gente espera é isso, a gente quer pessoas que nos olhem com amor. Né? É lógico que a gente espera isso do nosso esposo, do nosso filho, isso é normal, porque são nossa parentela, são aquelas pessoas que estão ao nosso lado, quem nós construímos nossa vida. Mas, assim, porque muitas das vezes a gente vai a um consultório médico e o médico, às vezes, mal olha para a cara da gente, no nosso rosto, né? Ali mesmo ele fica perguntando, e você sai de lá, a gente nem consegue ver os olhos do médico porque ele não olha para a gente, e a gente sai, ele não sabe se você tinha o cabelo azul, amarelo, laranja, porque ele nem te olhou. Ele nem te olhou. Betânia, o Marilene só derrubou aqui. Olha aqui, vou jogar para você, ó. Pega aí. Gente, olha, eu já desliguei o áudio aqui algumas vezes, do tanto que não, eu só queria. aí. Era só isso que eu queria dizer, porque vocês são muito importantes. Como eu falei para a doutora Betânia, eu sou uma mulher de muita fé, eu não sou religiosa, eu sou uma mulher de fé, mas que acredito na ciência. E na medicina, e respeito muito o que você respeita e procuro, sou muito disciplinada e procuro acatar à risca tudo que eles colocam para mim fazer, né? Porque eu entendo que Deus os colocou no mundo para cuidar de nós, né? Do nosso corpo, das nossas enfermidades, da carne. Deus vai cuidar da nossa alma, do nosso espírito, mas a carne que vai cuidar são os médicos. Isso aqui é matéria, exatamente. É matéria, né? Nós estamos falando disso, de algo físico. E assim, quando a gente é recebido por um médico que te olha com amor, que te dá essa atenção, que podemos dizer assim, quase te carrega no colo durante a consulta, né? A gente eu saí do INCA hoje assim, radiante. Que lindo. Radiante, que comentando lindo. porque quando a Roberta falou para mim que a médica era nova, eu me preocupei um pouquinho, porque eu já estava tão assim entrosada com a outra doutora, e a doutora Raíssa, e eu falei assim, nossa, trocaram a médica, e agora? Marilene, você está começando... Marilene, agora você está começando mais uma linda história. Sim, exatamente. Olha só, como eu me sinto privilegiada, por isso que eu digo que eu me sinto privilegiada, porque tudo isso tem acontecido com a minha vida. Eu tenho conhecido pessoas tão especiais, pessoas tão lindas, que eu olho e digo que são anjos que eu vou conhecendo na minha caminhada, que vai me enriquecendo, vai me ajudando a ser uma pessoa melhor, vai me instruindo, vai me fazendo me sentir importante, valorizada. Eu me sinto uma mulher de valor, uma mulher muito produtiva. Mas isso graças a tudo isso que está ao meu redor, que é a minha família, o atendimento oncológico que eu tenho tido lá no INCA, né? Não só das médicas, mas como o pessoal da quimioterapia, que são ótimos enfermeiros, são parceiros, são irmãos, são amigos, né? Marilene, Oi. deixa eu dividir uma coisa com você. Você está recebendo uma nova história e eu estou com um desafio, porque eu não quero desapegar da minha. Exatamente, né? Eu falo com o doutor Roberto, olha só, você não vai me abandonar, não. Olha, você está aqui, você só volta daqui a 3 meses. Gente, a gente fica órfão dos pacientes também. Eu não largo esse médico. Como é que a gente fica você lá com ele. Vocês não vão me abandonar, não. Aqui é o contrário. Agora eu tenho que trabalhar o desapego. Eu não E essas meninas aí, como é que a gente faz? Mas eu acho que... Tem vários comentários na live. Fala, Betânia, desculpa. Não, eu só acho que assim, essas pessoas, nós não temos como nos apegar. Vão ser pessoas que nós vamos levar para sempre em nossos corações, né? São presentes que Deus nos dá e que a gente que guarda aqui, não na mente, mas no coração, né? Na nossa história de vida, que quando escrevermos um livro, vamos citar, se eu tiver a oportunidade de escrever um livro, são pessoas que vão ser citadas no meu livro. E assim, mais uma vez eu sou muito grata a Deus, né, por conhecê-los, por tê-las em minha vida e dizer que vocês fazem toda a diferença.
toda a diferença na nossa história. Tá? Muito Então, obrigada. Betânia falou, Gente, sem Betânia palavras, falou eu tô hoje. assim. olha, Muito a gente está encerrando, né, pela Não, hora. mas Betânia tem que falar uma frase aí que a Não, gente... eu sei. Só um minutinho. Porque teve uma deixa pergunta. a mãe Uma Coruja pergunta. pedindo, deixa eu dar um beijo na Meu Deus, olha. Betânia aí. Ô, minha mãe, Sua gente. mãe! Prazer. sua filha é uma Preciosíssima sua fofa. filha. Meu Deus do céu. Parabéns. Aqui orgulhosa, o depoimento da Marilene, da outra lá que eu esqueci o nome, porque não parece o nome dela. É Kelly. Kelly. Dá um Ai, beijo. meu Deus. Eu estou bem orgulhosa. Cuida bem do pessoal aí. Tá Eu fico bom. com ciúmes, que ela nem vem me ver, não tem nem tempo. Mãe. Tá bom. Mas você está vendo como ela está desempenhando o papel dela, né? Exato. Brilhantemente. Tá bom, um beijo. Beijo. Beijo, parabéns pela filha. Parabéns. Betânia, a gente gente. teve uma pergunta na live que foi sobre, não sei se a pessoa está presente ainda, qual o principal fator de risco para o câncer de mama. E tivemos vários elogios, incrível live, parabéns a todos, trabalhar com oncologia é um trabalho de amor, então várias pessoas elogiando, então a gente teve essa pergunta que a gente passa para você. E, por fim, uma mensagem que você queira deixar, né, para a turma toda que está com a gente até agora. E o Maurício, da Xerolácia, vai fazer um sorteio de 2 necessaires com produtos. E eu aproveito para falar para vocês que a gente está com um sorteio também na nossa página do Instagram, que vai ser uma escova elétrica, um fio dental e o Maurício com uma surpresinha também. Então, pedir para as pessoas entrarem lá para compartilhar, ver as regras, que o sorteio vai ser amanhã. Mas esse sorteio da live do Maurício vai ser hoje, as 2 necessaires, tá? Então, Betânia, o fator de risco, uma mensagem, Gente, só a gente sabe a frase. comentário, né? que eu tô sem palavras com esses depoimentos. Eu tinha até preparado uma listinha de perguntas para fazer para vocês, mas vocês falaram tão brilhantemente, foi tão maravilhoso, vocês responderam tudo que eu queria perguntar e muito mais. E muito obrigada, Marilene, por ter entrado aqui, dado seu depoimento. Só comentando aqui rapidinho, a Glória, quando me chamou para participar da live, eu acho que eu fiquei adiando isso um bom tempo, né? Porque eu, apesar de ser muito falante, eu tenho pânico de apresentar alguma coisa, falar em público. Se falar para mim, Betânia, você vai ter que explicar sobre um assunto para 3 pessoas. Eu já fico super tensa. Então, eu estava desde a semana passada tensa, mas o que eu vou falar? Que história que eu vou contar? Como é que eu vou abordar o tema? Você é um espetáculo lá no consultório? Você é um espetáculo eu sou super falante, mas eu não sei o que acontece. Quando fala que eu tenho que apresentar alguma coisa em público, eu simplesmente travo e é noite sem dormir, e dor de barriga, enfim. E hoje à tarde, assim, o ambulatório cheio e eu tensa com essa apresentação de hoje. E aí eu conheci Marilene, e Marilene, com essa história maravilhosa, serviu de inspiração, e depois de ouvir essa história da Marilene, aí fluiu tudo que eu tinha que falar para vocês. Marilene, não fui eu que apareci no caminho da Marilene, né? Foi a Marilene que apareceu no meu caminho hoje, eu precisava disso. E ela tinha que compartilhar toda essa história com vocês, e foi maravilhoso, sem palavras, assim, não tenho nem mais o que comentar. Só agora, respondendo a pergunta, né, sobre os fatores de risco, ao contrário do que muita gente acha, o principal fator de risco para o câncer de mama não é o genético, né? Os cânceres de mama genéticos, hereditários, são mais ou menos 10% dos casos. Os principais fatores de risco são exposição ao hormônio estrogênio, né, que é o hormônio feminino, paciente que menstrua muito cedo e entra na menopausa mais tarde e tem uma exposição prolongada ao hormônio,
reposição hormonal, paciente que menos gestação, né, que tem menos gestação, ou quando tem a primeira gestação mais tardiamente, enfim, fora os fatores de vida, né, estilo de vida, dieta, dieta rica em gordura, ingestão de álcool, tabagismo, sobrepeso, tudo isso está relacionado ao aumento de risco, né, ao câncer de mama, exposição à radiação, às vezes um paciente que já precisou fazer radioterapia da região do tórax em algum momento, então essa radiação é um fator de risco também para câncer de mama. Então, alguns fatores a gente não pode mudar, né, que é genética, por exemplo, mas estilo de vida a gente pode. Então, tentar levar um estilo de vida mais saudável, fazer exercício físico, se alimentar bem. E, claro, fazer exame de rotina, mamografia. A recomendação, né, pelos guidelines nacionais e internacionais é que faça mamografia de rastreio a partir dos 40 anos, mas, infelizmente, pelo SUS, a mamografia de rastreio só está liberada para paciente entre 50 e 69 anos anualmente, né? E sendo que 40% dos casos acontecem em paciente com menos de 50 anos. Então, o autoexame é muito importante, você conhecer seu corpo, toca, procura, enfim, basicamente isso. E aí eu queria encerrar com uma frase que eu, né, procurando na internet, inspirações para poder falar com vocês aqui hoje, eu vi uma frase que se encaixava muito perfeitamente com o nosso tema, de um psiquiatra suíço, o nome dele é Carl Jung, não sei se eu pronunciei certo, mas diz o seguinte: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Eu achei maravilhoso e arrepiei. E é isso, gente. Eu acho que é a mensagem que fica dessa conversa de hoje, que foi maravilhoso. E vocês cumprem brilhantemente essa missão. Então, exatamente. Parabéns. Parabéns. É assim que nós nos sentimos com vocês. Antes de encerrar, o Maurício vai fazer o sorteio. A gente agradece, né, Eliana, a participação de todas vocês, de todo o coração, de todas as pessoas que estão aqui, todas as pessoas que estão participando. E eu queria mandar um beijo muito especial para uma pessoa que eu não sei se ainda está ligada na live, mas esteve no início, que é a Andressa Fernandes. Está aqui, fez coração e tudo para a gente. Fez coração. Andressa, gente, falar em coração, todo mundo coloca coração aí. Olha, Andressa, um beijo enorme para você, tá? Cadê a Andressa falando? Fala aí, Andressa, manda um oi pra gente. Se você não quiser aparecer, não tem problema. Não precisa. Também, olha, já sabe. Com saudade das minhas doutoras que curaram aí a minha mucosite, esse laser perfeito, que me ajudou muito. Estou no início ainda, né, dessa jornada do câncer. Eu tenho linfoma, não Hodgkin de células B, mas estou aí no início, vou fazer minha segunda quimio amanhã e vai dar tudo certo. Fiquei muito emocionada com o depoimento de todas vocês. E realmente isso muda completamente nossa cabeça, muda tudo. E mesmo eu sendo novinha, assim, eu tenho 22 anos só, eu já me fortaleci muito disso. E ter médicos e dentistas assim como vocês são tudo pra gente mesmo nesse caminho. Andresa, que eu conversei? Isso mesmo. Querida, Kelly, olha aqui, que bom falar com você. Amo esse sorriso, é muito sorridente. Não é? Cheio de dentes. Que bom, Andressa, você ter participado e ter ouvido na véspera da sua quimioterapia, que você vai fazer a quimioterapia amanhã. Esses depoimentos. Ei, peraí. Deixa ela. Como é? O que é a gente mesmo, Andressa? Eu e Glória? É o quê? Você falou que a gente...
Dona Hermínia aí? Vocês parecem irmãs, é Dona Hermínia e irmã. Ela fala que eu sou Dona Hermínia e eu sou muito agitada e falo igual a mãe dela, e pô, igual a Dona Hermínia. Gente, é uma batalha, Glória e Eliana, meu Deus. É o avatar. Gente, adorei ver vocês todos aqui. Muito obrigada. Mês que vem teremos outra live com outro tema, né, Maurício? Sim. E Sorteio. Bora fazer Olá, sorteio. Vamos lá, pessoal. Doutora Betânia, por favor, escolha um número de 1 a 26. Meu Deus, não estou olhando para a tela, hein? Eu vou tirar o meu. Tira o número 1, por favor. Não vai meu lembrar que Deus. sou eu. Não estou olhando, hein? 12. Eu fiz uma listinha aqui, não é. Foi. 12. 12 foi a Andresa. Olha! Legal. Aí, Andresa, vamos combinar. Eu acho que eu posso deixar com a... Pode. Pode deixar com vocês, doutora Eliana e doutora Glória? Pode. Combinado. Então tá ótimo. Então, tem mais um. Eu não falei, mas... Andresa vai ser isso aqui, ó, com os produtos, tá? A necessaire. Mentira, eu mesmo, Andresa Fernandes. Ganhou, Andresa. Aí, não acredito, que ótimo. Obrigada. Aí, vai levar boa sorte para você. Agora mais um número, doutora Betânia, por favor. Ai, meu Deus. 5. Não estou olhando. 5. 5 é a Rosa. Eita, minha mãe? Minha mãe! Juro que eu não estava olhando para a tela. Eu não... Vai ter que visitar sua mãe. Não foi marmelada essa, hein? Hein? Eu não estava olhando para a tela, não foi marmelada essa. Então, a Andresa e a Rosa. Então, eu posso deixar... Parabéns, dona Rosa. Olha só. Eu posso, então, deixar com... Eu deixo com vocês, então. Isso, que a gente passa para Betânia e Betânia para a mãe. Eu levo. Tá ótimo, Eu tá juro que eu não combinado. olhei para a tela. Tá combinado. Muito bom. Que bom, gente. Ai, gente, muito obrigada, viu? Vocês são demais. Olha, vocês todos estão no meu coração, nos nossos corações. Nós que agradecemos aqui, ó. Queria agradecer muito a oportunidade foi muito bom. de ter participado e contado o nosso lado da história, que é o lado da filha. E queria pedir a Kelly, a Marilene e a Andresa para irem devagar, porque senão nós, oncológicos, não damos conta de acompanhar vocês. Devagar, gente! Com certeza. Tá? Beijo. também uma dádiva. Agradeço, tá? O convite. Beijo. Foi um prazer, tá? Obrigada. Uma Obrigada. foto, já fizeram uma foto? Quem quiser aparecer o rostinho. Ana. Eu vou tirar um print da tela. Vamos lá. Vamos lá. Quem quer aparecer? Tirei um print Pronto, da tela. aqui escondidos aí. Print. Beijo, gente. Beijo, Beijo, gente. gente. Boa noite, gente. Boa noite, obrigada. Beijo. Prazer.